E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe de Oliveira Vitorino, faço parte do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, e hoje eu estou aqui com o meu colega Cristiano para a gente estar apresentando essa videoaula para vocês. É uma videoaula sobre conceitos básicos de química e vamos falar hoje sobre a nomenclatura dos elementos químicos, átomos, moléculas e íons, conceitos de massa e número atômico, elementos químicos e o meio ambiente. Nesse caso aqui, como eles se correlacionam. Vamos começar aqui falando sobre a nomenclatura dos elementos químicos, né? O que a gente precisa saber é que cada elemento químico presente na tabela periódica ele tem a sua sigla. Uns elementos químicos têm uma sigla apenas, uma letra, e outros com duas letras, né? Vou dar uns exemplos aqui para vocês. Vamos começar aqui com o oxigênio, o hidrogênio e o boro. Eles são elementos que têm apenas uma sigla para representá-los. O oxigênio com a letra O, o hidrogênio com a letra H e o boro com a letra B. E tenha também aqui o caso do cloro, do alumínio e do lítio, que são elementos da tabela com duas letras na sua sigla para estar representando aí. O cloro Cl, alumínio Al e o lítio Li. O que é legal a gente saber sobre os elementos químicos que têm duas letras para representar é que a primeira letra ela é sempre maiúscula e a segunda letra sempre minúscula. Então, no caso do lítio, por exemplo, o L maiúsculo e o I minúsculo, beleza? Aí a gente tem um fato interessante aqui, é que sobre as nomenclaturas, que alguns elementos químicos têm a sua sigla como homenagem ao cientista que o descobriu. Então, o cientista estava lá fazendo seus experimentos, descobriu um elemento químico e às vezes o pessoal dá o nome ou sobrenome desse cientista para o elemento químico, né? Ou algo relacionado a ele, pelo menos. Tem também a questão do local geográfico onde o elemento foi descoberto. Então, tem a questão do elemento európio, por exemplo, que é o elemento com a sigla EU, que ele foi descoberto na Europa, né? Que é bem legal essa questão da nomenclatura dele, e também onde o elemento se encontra. Tem os elementos que são encontrados na natureza, outros já são sintetizados em laboratório. Aí, tudo essas coisas podem aí tá variando na nomenclatura dos elementos químicos. Hoje na tabela a gente tem 118 elementos químicos, beleza, pessoal? Aí a gente vai para o átomo. O átomo ele é constituído por partículas fundamentais ou partículas elementares. Aqui eu vou estar representando para vocês, mostrando para vocês, né, a representação de um átomo. Tem aqui a sua eletrosfera, que é onde os elétrons eles orbitam em volta do núcleo do átomo, né? Aqui no caso os elétrons, e eles são dotados de carga negativa e eles ficam orbitando em volta do núcleo do átomo. E no núcleo do átomo nós encontramos os prótons e os nêutrons. Os prótons eles são dotados de carga positiva e o nêutron de nenhuma carga, né? Por isso que ele é nêutron. Ele não tem aí nenhuma carga nele. E aí isso seria um átomo. Elétrons dotados de carga negativa, prótons carga positiva e nêutrons sem nenhuma carga. Agora, falando um pouco sobre moléculas, a gente encontra isso daqui. Vamos começar, né? O que são as moléculas? Molécula é um conjunto de átomos iguais ou diferentes unidos por ligações covalentes. Significa que eles compartilham elétrons ali nas ligações, né? Vamos dar o exemplo aí do dióxido de carbono, que é o CO2, o hidróxido de amônio, NH3, e a água, H2O, aí um exemplo mais simples, né? Aí, aqui a gente tem a estrutura molecular do CO2. Como vocês podem ver, um carbono no meio e 2 oxigênios. Por isso, o 2 aqui, que é o índice do CO2, o índice do oxigênio, né? Que ele mostra ali na fórmula, que isso representa que na estrutura molecular é para ter 2 oxigênios. Mesma coisa, o hidróxido de amônia, o NH3, que são ali o seu índice número 3, né, do oxigênio, representando que são 3 hidrogênios na forma. Perdão, é hidrogênio, né?
o H. E tem também a questão da água. A água aqui, com a sua estrutura molecular, representada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Mesma coisa o índice aqui, mostrando que são 2 hidrogênios na fórmula. Às vezes, quando vocês vão pesquisar sobre moléculas, né, estrutura molecular, vocês acabam encontrando esse outro método representativo da molécula. Mas é a mesma coisa. A água ali, como vocês podem ver, é uma molécula de água, 2 hidrogênios e 1 oxigênio ali, igual está aqui embaixo. Bem simples de vocês entenderem. Aí a gente vai para alguns conceitos básicos. Vamos começar com o número atômico. No número atômico, ele corresponde ao número de prótons existentes no núcleo de um átomo. O que isso quer dizer? É que o número atômico ele é correspondente ao número de prótons. Então, os prótons eles estão ali no núcleo, e aí o número atômico, que é representado por Z, corresponde a esse número de prótons. Tem o sinalzinho de mais aqui porque é dotado de carga positiva. Aqui, mostrando para vocês aonde o número atômico ele se encontra quando você está se referindo a um elemento na tabela periódica. Esse X ele representa qualquer elemento, então ele tá bem aqui nesse canto inferior esquerdo, na maioria das vezes. Aqui um exemplo do alumínio com o seu número atômico 13 no canto inferior esquerdo. Tá bom, pessoal? Aí vamos para o número de massa. Na questão do número de massa, é a soma do número de prótons e do número de nêutrons presentes no núcleo de um átomo. Então, o que isso significa? Você vai lá, pega o núcleo do átomo, né? É bem difícil pegar, porque só dá para você ver microscopicamente, né? Digamos assim, que é uma metáfora. Você vai lá, pega ele e soma o número de prótons e o número de nêutrons. E você obtém a massa daquele átomo, por exemplo, sabe? Daquele elemento. Então, se a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Aqui está a representação, igual no slide anterior, né? É representado no canto superior direito pela letra Azinha aqui, que representa o número de massa. Vou dar um exemplo aqui para vocês do sódio, Na. O 11 aqui seria um número atômico e o 23 o número de massa. Como vocês podem ver aqui, ó, o número atômico, o número da massa, prótons ele tem 11, e elétrons, 11 também orbitando ali na eletrosfera, como foi mostrado no slide, basicamente, acho que no segundo slide, né, pessoal? E aí, os nêutrons, eles são descobertos a partir da diferença da massa e do próton. Então, você subtrai da massa o número de prótons, e aí você obtém os nêutrons, que no caso aqui do sódio é 12. E ele é um átomo neutro, porque o número de prótons e o número de elétrons dele é igual, beleza? Aí agora eu vou estar explicando para vocês íons e o átomo neutro, que foi como eu citei no slide anterior. O átomo neutro ele significa o quê? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. E o íon, quando o átomo ele se torna um íon, né, o elemento se torna um íon, significa que o número de prótons ele está ali diferente do número de elétrons. Então vamos entender um pouco sobre essa questão, né? O íon cátion, quando ele se torna um íon cátion, é porque ele teve uma perda de elétrons. O elétron ele é uma carga negativa, correto? Então, quando você perde elétrons, você está ficando mais positivo. Por isso tem o sinalzinho de mais aqui, beleza? E na questão do íon ânion, você está ganhando elétrons. Como dito, o elétron é uma carga negativa. Então, quando você está ganhando elétrons, você se torna um íon ânion e aí uma cargazinha negativa, beleza, pessoal? E aí, tem aqui o sódio com o seu número atômico, sua massa. Aqui as representações, pessoal, igual no slide anterior. E aqui vocês podem ver, como eu expliquei, o número de prótons e o número de elétrons, eles são iguais, caracterizando um átomo neutro. E quando a gente tem isso daqui, que é um sódio com o seu número de massa, seu número atômico, mas tem esse maisinho aqui. Caracteriza que ele é um cátion. O que acontece nessa questão? O número de prótons e o número de elétrons dele é diferente. No caso aqui, ele perdeu um elétron. Por isso que a carga ele é um cátion.
no caso, porque ele teve uma perda de elétrons, então ele ficou mais positivo. Caracteriza um íon cátion. E na questão do cloro, que tem aqui o seu número atômico 17 e sua massa 35. Aqui a gente vê o seu número atômico 17, massa 35, e ele tem 17. É o seu número de prótons. Então, 35 menos 17, ele tem 18 nêutrons ali no seu núcleo. E o que acontece? No cloro normal, ele teria 17 elétrons orbitando na eletrosfera, só que aqui ele tem um elétron a mais. Por isso que está esse sinalzinho aqui de negativo, caracterizando aqui uma diferença e se tornando um íon ânion. Portanto, o número de elétrons é diferente aqui do número de prótons, beleza, pessoal?